vamos dar início ao nosso webinar, né? Eu gostaria de, em nome da Sobrice, agradecer a todos vocês que se dispuseram aí a compartilhar a experiência de vocês, os conhecimentos adquiridos aí, e é um momento assim, interessante para a gente estar discutindo sobre esse tipo de tratamento, né? Gostaria também de agradecer a todos que contribuíram sobre isso. Ela faz um webinar solidário, né? A gente faz algumas ações aí. Esse final de semana teve uma ação em São Luís do Maranhão e foi arrecadado aí 420 cestas básicas, em torno de 3 toneladas de alimentos. Esses alimentos eles foram doados para famílias que vivem em situação de extrema pobreza, aí, com a renda de R$ 89 mensais. Então, assim, foi para quem realmente precisava, né? E teve esse cuidado. Então, assim, é um apoio que a sociedade faz, a sociedade recebe patrocínios, recebe doações também dos colegas intervencionistas e faz essa ação aí. A gente já fez ações aí em Salvador, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e a gente devagarzinho vai fazendo o papel aí de contribuir com a sociedade, né? E eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores nesse empenho. E agradecer a todos vocês novamente. Bom, esse é um tema que é o dia a dia aí, praticamente, do radiologista intervencionista, né? E eu gostaria de convidar o Dr. Diogo Bugano. Dr. Diogo Bugano é médico oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, médico especialista de tumor do trato gastrointestinal dessa instituição e coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Dr. Diogo é um grande amigo da sociedade, compartilhou com a gente algumas experiências aí, até dentro da ANS. Muito obrigado, viu, Diogo, pela dedicação, pelo carinho aí com a Sobrice. Por gentileza, meu amigo, está aberta a palavra. Perfeito, poxa, sério, poxa, Luiz, obrigado pelo convite. Realmente, eu sou muito próximo da Sobrice, da Rádio Intervencionista como um todo, porque eu tenho o privilégio de trabalhar num grande centro que a gente tem todos os recursos possíveis, e eu brinco que vocês salvam a pele do oncologista muitas e muitas vezes, então o mínimo que eu posso fazer é retribuir com essa apresentação. Já vou compartilhar aqui minha tela. Desculpe a bagunça, tá, gente? Bom, então pediu para eu falar um pouco do que muda, né, com novos dados de biologia do HCC. E acho que o que motiva essa palestra é algo tipo assim. A gente, durante 10 anos, só tinha um remédio para tratar CHC, que era o sorafenib. E a gente, nos últimos 5 anos, teve a aprovação de vários e vários medicamentos. E você, com um pouco de exercício, você pode pensar em fluxos ou protocolos de tratamento, mais ou menos como eu escrevi aqui, como a primeira, segunda e terceira linha, usando só as drogas aprovadas no Brasil. Tem outras coisas em outros países, mas isso aqui, então, no Brasil, em teoria, você conseguiria fazer 3 linhas de tratamento sistêmico para o seu CHC, seguindo a indicação de bula, que é uma coisa surpreendente hoje em dia, tá? Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é o que acontece na prática. Esse é um trabalho que eu sempre mostro nas minhas aulas, que é um trabalho que acompanhou a evolução dos pacientes com HCC, do diagnóstico ao óbito, e viu o que acontecia com o tumor desses pacientes. Realmente eles mostram que é verdade que à medida que o paciente vai evoluindo entre o diagnóstico e o óbito, ele tem mais nódulos hepáticos, ele tem mais metástases. Mas você tem aí 30% dos pacientes morrendo com um nódulo hepático apenas, doença unilobar apenas, sem invasão macroscópica e sem metástases. Porque, na verdade, esse paciente está morrendo de cirrose, não de hepatocarcinoma. Né? E esse é o grande desafio dessa doença, que por mais que em teoria você poderia fazer 3 linhas de tratamento, na prática não é isso que acontece. E a gente tem alguns dados agora. Isso foram os dados da ASCO-GI desse ano. Aqui um estudo observacional no Japão, e lá eles têm muita mão com HCC, mostrando quantos pacientes que falham a primeira linha tomam uma segunda linha, só 40%. E quantos dos que falham a segunda linha tomam uma terceira linha, só 40% destes. Tá?
Então, na verdade, a gente vê que por mais que tenha os remédios, a grande maioria dos pacientes não consegue tomar vasilina de tratamento, e mesmo os estudos clínicos, esses dados do Embrave, que é o estudo que levou à aprovação do atezolizumab com bevacizumab, você vê aí que mais ou menos só 30% tomam uma segunda linha de tratamento. Por mais que a gente tenha essas linhas todas, a gente, na maioria das vezes, vai ter uma oportunidade só para tratar esses pacientes, e daí que fica o desafio, qual daquelas opções todas que eu mostrei para vocês a gente vai escolher, já que eu só vou ter uma chance de tratar o paciente, tá? A gente até recentemente tentava usar dados clínicos para isso. Isso aqui é uma meta-análise que comparou os vários TKIs entre si e tentou ver sobre grupos de pacientes com TKI se é melhor do que outro. Vocês veem aqui, nesse azul mais escuro, o lenvatinib, e realmente parece ser o TKI antiogênico mais forte, e nas todas as populações parece ser a melhor opção. Mas olha que interessante, quando você olha para pacientes com hepatite com vírus B, você não tem, em nenhuma situação, o sorafenib como sendo uma melhor opção em primeira linha. Quando você olha para o vírus C, você tem aqui um equilíbrio de lenvatinib e sorafenib, aqui em laranja e azul claro. Então, já mostrando alguma sugestão de que a etiologia do HCC torna você mais respondedor ao lenvatinib ou ao sorafenib, por exemplo. E quando a gente fala de imunoterapia, eu já falei para vocês os dados do Embrave, é uma nova aprovação, é um tratamento bastante ativo. A gente começa a ver análise de subgrupos de que, na esteatohepatite não alcoólica, você tem menos eficácia da imunoterapia. E aqui foi uma publicação da Nature desse ano, que comparou alguns trabalhos publicados, alguns dados de laboratório e alguns bancos de dados de pacientes, mostrando que imunoterapia com anti-PD1 e anti-PDL1 isolado, sem combinações, na verdade é muito pior em pacientes com NASH do que nos demais pacientes. E quando você vai ver a explicação molecular para isso, lembre-se que o NASH é uma doença inflamatória. Então, na fisiopatologia, você está recrutando mais e mais linfócitos, mantendo um status de pró-inflamatório. E o que acontece, ele tem esse fenótipo aqui, que eles chamam que é os tumores com ativação imune, porém com ativação imune exaurida. Então, aqueles linfócitos gastaram toda a sua força, gastaram toda a sua ativação para causar o NASH e não tem mais atividade para matar o tumor depois. Isso se manifesta como bastante expressão de TGF-beta e um padrão de transição epitélio-mesenquimal. Né? Então, clinicamente, a gente pararia por aqui. A gente diria, olha, todas as drogas funcionam, talvez evite o sorafenib no paciente com vírus B, talvez evite imunoterapia isolada no paciente com NASH. A gente pararia por aí. Tá? Só que a gente começa a ter vários e vários dados de testes moleculares e dados de anatomia patológica que podem ajudar a decidir isso um pouco mais. Eu recomendo fortemente que vocês leiam essa publicação, tá? Por isso fiz questão de colocar aqui, que é um ótimo resumo do que eu vou falar daqui para frente. E se vocês forem estudar classificação de HCC, você vai ter milhares de classificações diferentes, tanto histológico quanto molecular. E o que essa revisão fez, ela tentou agrupar essas classificações todas e ver o que elas tinham em comum. E o consenso é que você tem dois grandes grupos de HCC. O que eles chamaram de tumores com alta proliferação, e claro, são tumores menos diferenciados, mais agressivos, que vão ser caracterizados por instabilidade cromossômica, mutação de P53, e vão ter mais ativação imune. E vai ter um grupo de tumores menos proliferativos, mais indolentes, mais bem diferenciados, que vão ter estabilidade cromossômica. Nessa população, você tem dois grandes grupos de CHC. O que eles chamam de tumores com mutação nesse gene, que é o CTNNB1. O que eles chamam de tumores HCC esteatohepático, e é o HCC com características de esteatohepatite. Nesse grupo de alta proliferação, o principal é esse que é o tumor macrotrabecular, que se caracteriza por uma alta agressividade e amplificações desse gene, o FGF19. Vamos ver o que é isso na prática. Então, esses tais tumores, o CTNNB1, então, são tumores que acontecem em 10 a 20% dos casos, mais indolentes,
Esse é o aspecto macroscópico dele, e você pode ter essa colestase dentro do tumor e depósito de bilirrubina dentro do tumor. Na patologia, você vai ver essas microtrabéculas e pontos de cálculos biliares dentro do tumor mesmo. Quando você vai ver a patologia dele, você vai ver que aqui em claro são os tumores STNNB1 mutados. São tumores maiores, com cápsula intacta, tem esse padrão mais microtrabecular e pseudoglandular, como está mostrando aqui. Tem essa colestase, e esse gene especificamente tem a ver com essa colestase, e tem menos infiltrado inflamatório. É um tumor mais indolente. Quando você compara isso com o outro tumor indolente, que é o tal do subtipo esteatohepático, essa é a macroscopia e é claramente diferente. Claramente tem depósito de gordura nesse tumor. Na microscopia, você vê, sim, então, balonização e depósitos de gordura. Na clínica, você vai ver um tumor que tem menos nódulos satélites, menos invasão microvascular, menos mutação de P53, mostrando que é um tumor mais indolente, só que tem pouca mutação de CTNNB1, mostrando que é uma doença completamente diferente da outra que eu mostrei para vocês. E tem uma característica que este tem alta perfil inflamatório, com alta expressão de proteína C reativa, alta expressão de IL-6, e aquilo que eu falei para vocês antes, a fisiopatologia dessa doença são linfócitos sendo recrutados e inflamando o fígado. Claramente diferente do outro que eu mostrei para vocês. E no outro extremo, a gente tem o tal do subtipo macrotrabecular, que em inglês é MTM, que é de Macrotrabeculary Massive Tumors. São tumores massivos, tumores grandes. Na macroscopia, você já vê esse perfil de fazer grandes trabéculas. Você vê, então, aqui um pedaço de tumor com uma trabécula fibrótica entrando dentro dele, que você vê na macroscopia. Esses tumores têm lesões satélite. Na patologia, você vê, então, essas trabéculas bem grosseiras, células bem pequenas, bem indiferenciadas. E esse subtipo é um de péssimo prognóstico. Quando você compara tumores com esse perfil, com tumores com outros perfis, você tem maior chance de recidiva após uma ressecção e menor sobrevida à doença metastática. E quando você vê as características desse tumor, tá, ele é sim mais agressivo, então alfa-feto mais alta, mais nódulos satélites, mais invasão macrovascular, mais mutação de P53. Só que notem, muito mais correlação com hepatite B. E a gente sabe que o tumor na hepatite B é um tumor mais agressivo. Muito mais amplificação de FGF19, que eu tinha mostrado para vocês. E olha que curioso, quando a gente vai comparar a atividade do lenvatinib versus sorafenib, e aqui são culturas de células de HCC, e aqui é a concentração inibitória mínima. Então, quanto mais baixa essa barra, menos remédio você precisa para inibir o crescimento, logo mais potente é o remédio contra aquele subtipo celular. Essas três primeiras populações de células são populações com alta expressão de FGF19, que é o tumor macrotrabecular. E notem que a concentração inibitória do lenvatinib é muito menor nessas populações do que nessa. Eu tinha mostrado para vocês lá no começo que na hepatite B, o sorafenib vai pior do que o lenvatinib. Então, tudo está apontando para esse fenótipo, que é o macrotrabecular, tem amplificação de FGF19 e vai mal com sorafenib, vai melhor com lenvatinib e outras drogas. E para acabar a aula, eu tenho que deixar uma provocação. Tá? Esse é um slide que eu já usei em aulas minhas e acho que os outros colegas oncologistas também já usaram, que é quando a gente falava de tratamento sistêmico de câncer de pulmão. E houve uma época que a gente falava, olha, câncer de pulmão, não pequenas células, você tem 4 esquemas de quimioterapia, são os doublets de platina, os 4 são equivalentes entre si, e você vai escolher entre um e outro de acordo com o perfil de toxicidade, e o prognóstico é muito ruim. Isso a gente ensinava isso para as pessoas, eu dei essa aula. Acho que a Inês também deve ter dado. E hoje em dia, esse é o guideline do NCCN para manejo de câncer de pulmão. O NCCN recomenda que você teste todos esses biomarcadores individuais, e para cada um desses biomarcadores você vai ter um tratamento específico e altamente eficaz. E com isso, hoje em dia, a sobrevida do câncer de pulmão pulou de 6 meses para 3 a 5 anos, que é uma coisa surpreendente. Isso eu queria falar.
Vamos ver as próximas aulas agora. Diogo, muito obrigado, viu? Pessoal, tem um chat aberto aí, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma contribuição, tá aberto, tá? Tá à vontade. Aqui é uma coisa mais informal, aqui a gente vai batendo papo e vamos levar aí adiante, tá bem? Eu gostaria de convidar agora o Dr. Heber Salvador. O Heber Salvador, ele é cirurgião oncológico do Hospital AC Camargo Cancer Center. Dr. Heber também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, também é um grande parceiro aí da Sobrice, está conosco aí em quase todos os eventos, né, Heber? Obrigado pela parceria aí, pelas experiências aí que a gente vem trocando durante esses anos aí, viu? Por gentileza, meus amigos, fique à vontade para prosseguir com sua apresentação. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Obrigado e parabéns a Sobrice pela iniciativa, né, nessa profusão de eventos online. A gente vê um evento com essa iniciativa de vocês. Eu tenho acompanhado aí também, conversando com vários colegas e achei isso extremamente pertinente. Pertinente e provocativo, como o tema que você colocou hoje. Acho que aonde não há o dado estabelecido, aonde não há a mudança de conduta pronta num guideline, cabe essa discussão de como a gente pode ou não levar em consideração esses dados do comportamento biológico do HCC na tomada de decisão para cada uma das nossas áreas. O Diogo falou muito bem sobre essa tomada de decisão e os desafios que o oncologista tem na definição do tratamento sistêmico. Eu vou falar, então, para o tratamento cirúrgico e a Fernanda vai seguir, então, com o tratamento minimamente invasivo, percutâneo ou endovascular. Então, acho que fica muito completa essa discussão. Eu vou compartilhar minha tela, então, com vocês. Só me confirma se vocês estão vendo aí a apresentação, tá tudo ok? Estamos sim, Bom, Heber. então, eu vou falar sobre o mesmo tema que o Diogo falou, sobre como a biologia é motivadora para a tomada de decisão cirúrgica no manejo do hepatocarcinoma. Eu poderia reescrever o título como a biologia não tem sido levada em consideração para a tomada de decisão cirúrgica, infelizmente. Esses são os meus conflitos de interesse, mas eles não estão relacionados com essa apresentação. E como vocês sabem, a cirurgia ela tem duas visões, o emprego da cirurgia para HCC tem duas visões distintas entre os guidelines ocidentais e os guidelines orientais para o manejo do hepatocarcinoma. Se a gente considera o guideline mais usado no mundo, especialmente no Ocidente, que é o BCLC, a cirurgia está reservada para os estadios muito precoces ou precoces, em lesões solitárias, e em pacientes que sejam candidatos ótimos à ressecção. Esses pacientes seriam, então, aqueles com função hepática preservada, tanto pela classificação do Child quanto para o MELD, com bilirrubina normal, tumores únicos, menores do que 5 centímetros, sem hipertensão portal e sem invasão micro ou macrovascular, no que pesa a nossa dificuldade de estabelecer isso antes da análise do anátomo patológico. Se a gente pegar esse subgrupo de pacientes, a sobrevida em 5 anos varia, mas gira em torno de 50%. Ela está mais comprometida pela evolução da cirrose e pela chance de recorrência do tumor em pacientes cirróticos, mas a gente só oferece cirurgia nessa situação para 10% dos pacientes com hepatocarcinoma. Quando a gente vai para os guidelines do Oriente, a gente vê que, de forma um pouco diferente, mas considerando especialmente a situação de tumores maiores do que 5 centímetros, inclusive tumores multinodulares e tumores com acometimento macrovascular, tanto os guidelines coreanos, quanto o guideline japonês, quanto o guideline Ásia-Pacífico, consideram a possibilidade de ampliar essas indicações de ressecção para aqueles casos onde uma cirurgia R0 é factível e a função hepática residual seja suficiente, ou seja, um manejo que olha mais para a possibilidade técnica de fazer uma ressecção R0 com função hepática residual
e isso baseado em nenhum estudo prospectivo randomizado, mas em séries uni- ou multi-institucionais que mostram benefício de ressecção do hepatocarcinoma para além daqueles critérios que o BCLC estabeleceu. A gente tem dados disso para a literatura ocidental, essa é uma série publicada na Annals of Surgical Oncology de 2019, uma série que arregimentou pacientes basicamente americanos e europeus, analisando então o papel da ressecção para a situação do BCLC-A1, que são aqueles casos com tumores maiores do que 5 centímetros, e para os pacientes com doença multinodular, o estadio intermediário do BCLC. E aí, essa série demonstrou que sim, a carga tumoral é um fator prognóstico, ou seja, os pacientes com estadio super precoce, estadio precoce, vão melhor do que o estadio, por exemplo, intermediário, ou melhor dizendo, que o estadio precoce com tumores maiores do que 3 centímetros, mas quando o tumor tem mais do que 5 centímetros ou quando ele tem uma doença multinodular, não parece haver diferença em relação a esse prognóstico, e ambas as situações, sobrevidas bastante interessantes, são relatadas, incluindo a ressecção como opção de tratamento. Quando a gente vai para o Oriente, a gente tem o avanço em cima dessa situação de indicação, tanto no que diz respeito à ressecção com invasão vascular, então, demonstrando que a ressecção hepática, mesmo na presença de invasão macrovascular, a depender de algumas classificações, que eu não vou me ater a detalhes na apresentação, produz um resultado de sobrevida melhor do que aqueles pacientes que não recebem a ressecção e recebem qualquer outro tipo de tratamento. E esse resultado é ainda melhor quando essa invasão macrovascular diz respeito à veia suprahepática e não aos ramos portais, e aí é uma série de mecanismos fisiopatológicos envolvidos nisso. Da mesma forma que a gente tem séries orientais, a gente também tem séries ocidentais. Aquele mesmo grupo que publicou em 2019 a avaliação da ressecção em pacientes multinodulares, publicou em 2020 a avaliação de pacientes com ressecção com invasão macrovascular no Ocidente, também demonstrando que pacientes selecionados, especialmente com fatores prognósticos como a alfa-fetoproteína mais baixa, ou então atendendo o mesmo critério que amplia a indicação de transplante em algumas séries, o conhecido up to 7, também derivam resultados de sobrevida bastante interessantes com a ressecção, demonstrando que o papel da cirurgia hoje para o manejo do HCC está em algum ponto entre um critério mais restritivo, como o BCLC coloca, e um critério mais expandido, como os guidelines orientais colocam. E nosso desafio, como numa apresentação dessa, com uma mesa dessa, é justamente estabelecer os pacientes que vão se beneficiar de uma ou de outra abordagem. Mas a pergunta é a biologia tumoral como um guideline para tomada de decisão. Então, se a gente considerar esse conceito, a gente está falando de fatores relacionados à carcinogênese, à invasão local e ao processo de disseminação e recorrência como marcadores para predizer resposta e recidiva, e no caso dos pacientes com hepatopatia subjacente, que são 90% dos pacientes com carcinoma hepatocelular, a evolução da própria hepatopatia e de outras comorbidades influenciando no desfecho de sobrevida global. E aí, como que a gente pode avaliar essa biologia tumoral no momento da tomada da decisão? Depois que recebe o laudo do anátomo patológico, fica mais fácil, mas antes de receber o laudo do anátomo patológico, quando eu vejo o exame de imagem, quando eu avalio o paciente que é potencialmente candidato à ressecção cirúrgica, como que a gente vai avaliar a biologia tumoral? Ou seja, como que a gente vai predizer o comportamento da doença? Isso está relacionado a estadiamento pré-operatório e vários fatores como tamanho, questionável, multicentricidade e invasão macrovascular, os níveis de alfa-fetoproteína, todos os outros marcadores séricos não se estabeleceram frente à simplicidade ou acesso à alfa-fetoproteína, a reserva funcional hepática, e eu acrescentaria aqui um termo provocador, que é o tempo. Se a gente tiver tempo para avaliar a biologia tumoral, talvez a gente consiga selecionar melhor esses pacientes. No que diz respeito ao acesso à histologia do tumor, por exemplo, como biópsia, eu sei que a Fernanda vai comentar sobre isso, a gente chegou a discutir isso em algumas situações. O que fica de questionamento anterior é a heterogeneidade, tanto intratumoral quanto intertumoral, nos casos de doença multinodular ou recorrente.
e a dificuldade de se estabelecer que o que eu tenho numa biópsia representa o todo do tumor e não somente uma parte, e se é aquilo que está representado que vai levar à definição de prognóstico. A gente sabe que para pacientes ressecados, alguns fatores estão definidos como marcadores de maior risco de sobrevida, maior risco de recidiva. O tamanho, para aqueles tumores acima de 5 centímetros, parece que não influencia tanto, para baixo de 5 centímetros isso influencia, isso é o que está definido no BCLC, inclusive, mas em análise multivariada de pacientes ressecados, o tamanho não se estabelece, fica o nível de alfa-fetoproteína, necessidade de transfusão intraoperatória, grau de diferenciação, invasão microvascular, presença de lesão satélite ou presença de cirrose. E muitos desses fatores, talvez não a alfa-fetoproteína ou a presença de cirrose, só podem ser ou só vão ser determinados depois da cirurgia, no intraoperatório ou no pós-operatório. E aí a gente tem algumas análises do ponto de vista molecular, como o Diego colocou, na tentativa de predizer assinaturas genéticas que antevejam o resultado de sobrevida. Esse é um estudo bastante interessante também, recomendo que leiam, publicado essa primeira coorte na Gastroenterology de 2013, com uma assinatura gênica de 5 genes preditores de sobrevida livre de recorrência, validado tanto na coorte inicial quanto na coorte de validação. Esse mesmo grupo mostrou que essa assinatura gênica é capaz de predizer a chance de recorrência com outras opções de tratamento, inclusive tratamento percutâneo e os tratamentos não curativos, incluindo o tratamento sistêmico. O grande problema é que a maior parte dessas informações prognósticas só são conhecidas após a cirurgia. Então, na prática, se o paciente é elegível para ressecção, BCLC 0 ou A1, até 5 centímetros, ele vai para a cirurgia. Há discussão sobre o papel do transplante, a depender do nível de hipertensão portal ou de outras características, mas os níveis de alfa-fetoproteína não contraindicam o procedimento cirúrgico, e aqueles candidatos à ressecção por critérios expandidos, há um racional para a terapia pré-operatória, mas não tem estudo clínico randomizado nesse sentido. Então, o papel da quimioembolização ou da radioembolização em lesões maiores do que 5 centímetros, hoje estabelecidos como estratégia para ressecções alargadas, ou seja, como oferecer a possibilidade de ressecção para tumores maiores, um papel importante da embolização sequencial, arterial e venosa e portal, para provocar hipertrofia e dar tempo para o fígado crescer, para permitir a ressecção. A quimioembolização e a radioembolização em invasão macrovascular são tópicos em aberto, em discussão, que a gente tem utilizado mediante a discussão multidisciplinar, e levar esses pacientes à cirurgia quando ela se torna tecnicamente factível. Mas na prática o que a gente tem é isso aqui. Paciente de 69 anos, investigando uma outra causa, achou uma massa hepática e diagnosticou hepatite B, que não tinha diagnóstico prévio, já numa fase crônica. Uma massa grande com sinais de invasão de veia suprahepática, invasão macrovascular na ressonância, alfa-FET 400. A discussão, então, um paciente com hepatopatia crônica por vírus B compensado, Child A, MEL de 8, um outro tumor também em atividade, com hepatocarcinoma, com alfa-fetoproteína alta e invasão macrovascular, um BCLC-C com performance status bom. E aí, aonde a gente encaixa esse paciente nesses guidelines de tratamento? Como que a gente utiliza essas variáveis para definição de tratamento? A nossa discussão no Tumor Board foi de que esse paciente seria candidato à terapia loco-regional, com quimioembolização, embolização portal e cirurgia, com o controle paralelo do tumor de próstata e do vírus B. Então, ele foi para a quimioembolização, resposta parcial, uma reavaliação com queda importante da alfa-fetoproteína, uma volumetria do fígado residual remanescente insuficiente para a situação clínica dele. Esse paciente foi para a embolização portal produziu a hipertrofia esperada, com fígado remanescente futuro de 44%, relação fígado remanescente futuro peso suficiente. Esse paciente foi para a ressecção com um anátomo patológico mostrando um tumor residual, área total de 8,5 centímetros, mais 35% de células viáveis, necrose em 65% da área, a invasão vascular presente na área de necrose tumoral, com margens livres e, na verdade, um fígado
ainda não cirrótico, um Metavir A1F3. O que a gente tem para oferecer nessa situação? Segmento, manter o tratamento do câncer de próstata, enfim, assim foi feito. Esse paciente, então, manteve-se livre de doença por 18 meses, até que ele recorre com lesões em adrenais. Então, ele fez aumento de nódulos em adrenais, foi biopsiado. Aqui a biópsia confirmou a metástase do hepatocarcinoma, a metástase em adrenais bilateralmente. E aí, um intervalo livre de doença de 18 meses, indicação de tratamento começou em setembro de 2020 com primeira linha. O que a gente pode fazer de diferente numa situação como essa, em que todos os fatores que a gente conhece e que se traduzem numa potencial biologia tumoral desfavorável está presente? Como a gente poderia ter feito diferente ou que dados a gente poderia ter usado diferente? Será que alguma biópsia lá atrás poderia ter mudado o desfecho desse paciente ou levado a alguma indicação de primeira linha diferente dessa sequência que foi feita? Então, a conclusão que a gente tem é que fatores clínicos, laboratoriais e de imagem são úteis para predizer o comportamento biológico do HCC, ou seja, a gente tem até como entender a biologia do tumor, mas infelizmente esses fatores não são suficientes para tomada de decisão no ponto em que a gente está na definição de conduta para pacientes candidatos à ressecção. Fatores anatomopatológicos e painéis genéticos somáticos são promissores, se mostram promissores, mas é uma informação tardia para tomada de decisão quando eu vejo a imagem, quando eu recebo o paciente no consultório, e por hora, a multidisciplinaridade vai guiar essas condutas, na expectativa de que os trials de tratamento neoadjuvante ou adjuvante sejam guiados por esses fatores prognósticos que a gente mencionou. Então, obrigado, pessoal, é isso que eu queria apresentar sobre essa definição de conduta para a cirurgia, e vou estar disponível, então, para a discussão ao final. Weber, parabéns, cara. Muito obrigado pela sua contribuição. Novamente, eu coloco aqui para o pessoal, quem quiser fazer a contribuição, o chat está aberto, e aí depois nós vamos discutir e vamos abrir as perguntas aqui também, tá bom? Eu gostaria de convidar a doutora Maria Fernanda. Doutora Maria Fernanda, ela é radiologista intervencionista do AC Camargo Cancer Center. Ela também é médica de referência da rede Prevent Senior e coordenadora do programa de residência médica Radiologia e Diagnóstico por Imagem do AC Camargo. Doutora Maria Fernanda, por gentileza. O seu áudio, Fernanda, por gentileza. Tá desligado. Minha tela está compartilhada? Sim, estamos vendo sua tela. Tá ótimo. Então, boa noite para todo mundo. Eu queria primeiro agradecer o convite para participar aqui desse webinar. Essa iniciativa da Sobrice é muito interessante, tem se perdurado aí ao longo desses meses de pandemia, né, e tem contribuído aí para a gente não ficar parado, né, nesse momento nosso e desenvolver um pouco do nosso conhecimento, além das iniciativas solidárias aí relacionadas às doações que são louváveis. Então, me coube a discussão em relação ao papel da biópsia percutânea nesse cenário, né, em que a gente está considerando a biologia tumoral como uma motivadora para a tomada de decisão nos carcinomas hepatocelulares. Muito do que eu vou mostrar para vocês já foi um pouco discutido aqui, então algumas coisas eu vou passar um pouquinho mais rápido. Mas para a gente pensar em relação ao papel da biópsia percutânea, eu vi que já tem até uma pergunta sobre a biópsia percutânea aí no chat. Para a gente pensar sobre a biópsia percutânea no cenário do HCC, a gente tem que discutir um pouquinho os aspectos relacionados ao diagnóstico não invasivo, que a gente tem um cenário muito favorável, né, para o hepatocarcinoma em vista de outras neoplasias malignas, e os aspectos relacionados ao diagnóstico invasivo em si. A gente sabe, né, que o hepatocarcinoma aí no seu processo de carcinogênese, ele vai ter uma evolução de padrão de vascularização que vai ser nossa principal ferramenta para fazer a distinção diagnóstica
nos exames de imagem, né? Então a gente consegue estabelecer com grande confiança hoje o diagnóstico do hepatocarcinoma através da observação dessas características, né? A gente sabe que o hepatocarcinoma, desde sua fase precoce, ele já começa a exibir esse padrão de aumento de suprimento sanguíneo por ramos não pareados da artéria hepática, né? Então tem um realce arterial marcante, e ele sofre perda de tratos portais naquele tecido tumoral, o que produz o aspecto do washout nas fases portal ou de equilíbrio nos nossos estudos dinâmicos, né? E isso daqui traz para a gente, então, o tão conhecido padrão de realce característico do hepatocarcinoma, que é a única característica aceita para o diagnóstico não invasivo do hepatocarcinoma pelo guideline da Associação Europeia de Estudo do Fígado, né? Lembrando que o LIHADES e a Associação Americana aceita a valorização de outras características para favorecer o diagnóstico do hepatocarcinoma, que não só o padrão de realce característico, né? Então, vou citar aqui para vocês que a gente pode valorizar a presença do realce capsular, né? Como também um critério maior, e outros critérios menores, né? Que seriam a invasão vascular, a aparência de nódulo dentro de nódulo, a arquitetura em mosaico, a presença de gordura intralesional. Então, são todas características que favorecem muito o diagnóstico do hepatocarcinoma pelos exames de imagem, né? Então, a gente, em vista de um exame de imagem com um nódulo exibindo todas essas características, né, a gente já conseguiu mostrar em diversos estudos, né, que a presença do washout e de realce capsular tem uma alta especificidade e um valor preditivo positivo próximo de 100%, né, para o diagnóstico de hepatocarcinoma, o que traz para a gente realmente muita confiança para se estabelecer um diagnóstico não invasivo do hepatocarcinoma. A gente tem já vários estudos comparando os métodos, né, principalmente tomografia e ressonância. A gente sabe que a ressonância ela tem uma sensibilidade melhor em relação à tomografia, principalmente na detecção dos nódulos dos hepatocarcinomas menores do que 2 centímetros, e quando assim, a gente tem lesões acima de 2 centímetros, esses métodos eles são praticamente equivalentes em termos de sensibilidade. Independente dessa diferença na sensibilidade, os dois métodos trabalham com uma especificidade acima de 90%, quando a gente observa essas características típicas que eu descrevi. Então, a gente tem bastante confiança a partir dos métodos de imagem para se estabelecer o diagnóstico não invasivo do hepatocarcinoma na atualidade, e isso está presente nos nossos guidelines, né, guideline americano, da Associação Europeia, o guideline, o consenso brasileiro, que foi atualizado no ano passado. Todos eles consideram que a gente pode valorizar o diagnóstico não invasivo dos pacientes quando tem um cenário pré-teste alto, né, que são os pacientes cirróticos, com características típicas na imagem. Mas, né, a gente tem a recomendação de que pacientes não cirróticos devem ter o diagnóstico do hepatocarcinoma confirmado pela patologia, né? Então, por meio de biópsia na época do estadiamento e diagnóstico dele. Então, a gente trabalha aí com dois cenários, né? Pacientes não cirróticos precisam, teoricamente, confirmar a histologia, e os pacientes que têm os achados de imagem típicos e um cenário pré-teste de alto risco, a gente pode ter confiança nos nossos achados de imagem e estabelecer esse diagnóstico e indicar um tratamento. Além disso, né, da questão de cenário cirrótico e não cirrótico, a gente também tem a indicação da biópsia, né, pelo guideline europeu, de se estabelecer o diagnóstico quando a gente não tem um achado típico nos exames de imagem, né? Então, se você realizou já 2 modalidades de imagem em nódulos acima de 1 centímetro e não observou nenhum achado típico, esse nódulo ele é suspeito e deve ser prosseguido a investigação com biópsia. Um pouquinho fazendo contraponto com a rotina diagnóstica do guideline europeu, o guideline americano, junto com o LIHADES, né, que é do Colégio Americano de Radiologia, propõe, então, a classificação do LIHADES
e a gente consegue aplicar todos esses critérios maiores junto com critérios auxiliares, permitindo que a gente faça uma classificação de risco desses nódulos, nesses pacientes, e a gente consiga estabelecer o risco de hepatocarcinoma daquela lesão. Então, a gente vai basicamente ficar preocupado, né, com o paciente com LIRADS 3, LIRADS 4, o LIRADS 5, o LIRADS M e o LIRADS TIV, né? Então, o 3 seria o paciente que tem uma probabilidade intermediária de malignidade. Eu gosto de ressaltar isso daqui, porque a percepção que a gente tem na hora que a gente discute algum exame de imagem, que a gente deu um LIRADS 3, é de que muitos médicos ficam tranquilos com essa classificação, né? Acho que eles passam aquela ideia do BIRADS, de que o 3 é, na maioria das vezes, benigno, e tem essa confusão de conduta. Então, a gente tem que lembrar que o LIRADS 3 é uma probabilidade intermediária de malignidade. A gente tem quase 40% desses pacientes tendo uma neoplasia maligna nessa lesão, sendo a maioria delas hepatocarcinomas. No paciente com LIRADS 4, a gente tem uma frequência de 74% de hepatocarcinoma, então é uma frequência bastante alta, e no paciente com LIRADS 5, a gente tem aí uma frequência de 95% dessas lesões correspondendo a hepatocarcinomas, né, mais 3% seriam outras malignidades. Então, assim, é importante a gente raciocinar em termos desses percentuais, de modo a não ficar muito tranquilo quando a gente tem a classificação, principalmente do LIRADS 3, né? Eu estou chamando a atenção porque o 4 e o 5 a gente já tem estabelecido que tem que tomar alguma conduta, né? Então, o LIRADS, ele vai preconizar para a gente, né, essa classificação de risco, e a gente pode ter alguns cenários aí com indicação de biópsia, né? Então, no LIRADS 4, esse paciente deve ser submetido a uma abordagem multidisciplinar, e após discussão pode ser optado por realizar a biópsia e confirmar esse diagnóstico. No LIRADS 5, teoricamente, a gente não tem indicação de fazer confirmação histológica, o paciente ele deve ser discutido já para estratégia terapêutica, e no LIRADS M, a gente precisa sempre fazer biópsia, porque a gente não tem certeza de qual malignidade esse paciente tem, e a gente precisa dessa confirmação histológica. Assim como no LIRADS TIV, né, os pacientes que têm trombose tumoral de veia, esses pacientes geralmente eles vão ser candidatos a alguma terapia sistêmica, e nesse cenário eles precisariam talvez de uma confirmação histológica para início de terapia. Então a gente tem aí, né, que o diagnóstico não invasivo ele é possível, a tomografia e a ressonância com o estudo dinâmico tem uma alta acurácia diagnóstica, nos traz muita segurança em termos de diagnóstico do hepatocarcinoma. E a gente vai sempre poder estabelecer esse diagnóstico. Então, quando a gente tem as características radiológicas típicas, a gente está falando de lesões de pelo menos 1 centímetro de diâmetro e num contexto clínico de alta suspeição, né? Então, principalmente falando dos pacientes cirróticos. E a biópsia, né? Então, que é a pergunta aí dessa aula, né? Quando que a gente vai utilizar a biópsia? Então, o diagnóstico invasivo, ele vai ser necessário, né? A partir desses guidelines. Quando eu não tenho características radiológicas típicas, né? Então, eu preciso esclarecer a natureza dessa lesão, porque ela pode ser um hepatocarcinoma, mas pode ser também outros tumores do fígado. Eu preciso confirmar a histologia quando o contexto clínico do paciente ele desfavorece o diagnóstico de hepatocarcinoma, né? E aqui está dentro deste item o critério de se biopsiar os pacientes não cirróticos, a depender do guideline que você vai optar por seguir. O LIRADS 4, como eu comentei, né, após decisão multidisciplinar, pode ser necessário a realização da biópsia, assim como o paciente com trombo tumoral de veia ou um provável HCC metastático, ele também vai para uma decisão multidisciplinar e pode ser optado pela realização de biópsia antes de iniciar, antes de se decidir a estratégia terapêutica. Mas será que é só isso, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho aí na discussão do tema da aula, né? E a parte da biologia, né? A partir de agora,
eu só preciso da biópsia para confirmar diagnóstico, né? Não, a gente já sabe que a gente, na maioria das vezes, vai conseguir confirmar o diagnóstico de uma forma não invasiva. Eu trouxe aqui um estudo que foi até compartilhado pelo Weber, é um estudo antigo, mas traz uma reflexão aí, eu acho que é importante ainda, né? Que lá em 2007, os autores já propuseram que o diagnóstico não invasivo do HCC, ele era uma realidade e que a biópsia pré-operatória, ela já era necessária, né? Ele valorizava a aplicação do marcador tumoral da alfa-fetoproteína, que hoje a gente tem até muita controvérsia em relação ao uso dela para o diagnóstico do HCC, mas naquela época ainda era valorizado, e ressaltava os avanços nos nossos métodos de imagem, trazendo aí esse aumento de acurácia diagnóstica. E nesse estudo, eles fizeram uma avaliação, uma análise univariada, né, dos fatores que definiram a sobrevida global e sobrevida livre de doença dos pacientes com HCCs grandes que foram submetidos à cirurgia, e a biópsia pré-operatória do tumor foi um dos fatores que eles identificaram como sendo de impacto negativo na sobrevida livre de doença nesses pacientes, né? Então, eles conseguiram mostrar, né, aqui na linha verde, a gente vê o subgrupo de pacientes que fizeram biópsia pré-operatória contra os pacientes na linha azul que não realizaram biópsia pré-operatória, com um impacto negativo na sobrevida livre de doença e redução aí de 52% para 24% de sobrevida em 5 anos. Então, esses autores, né, eles defenderam lá em 2007 que a biópsia deveria ser reservada para os pacientes que não tinham uma proposta de ressecção ou transplante, né, que não tinham uma proposta de tratamento curativo, e que sempre a biópsia deveria ser indicada após uma discussão multidisciplinar. Atualmente a gente tem, né, no Brasil, a gente teve uma atualização do guideline da Sociedade Brasileira de Hepatologia em relação às recomendações para diagnóstico e tratamento do hepatocarcinoma, e elas seguem muito as recomendações dos guidelines internacionais, né, que a gente deveria tratar os hepatocarcinomas com achados típicos sem necessidade de biópsia, né, e que a biópsia deveria ser realizada quando os pacientes não tinham esses achados típicos apenas. Esse consenso, né, ele também traz para a gente aí um relato, né, sobre essas questões, essas preocupações relacionadas à biópsia, né, implante de células tumorais no trajeto da biópsia, complicações relacionadas ao procedimento, mas ele reforça, né, que vários estudos mostraram que isso é superestimado atualmente, e que o paciente que tem uma indicação válida para realizar a biópsia não deveria ter a biópsia evitada por conta desses potenciais riscos que são infrequentes. E ele ressalta, que eu acho que é o interesse nosso aqui na nossa discussão, né, os benefícios que a biópsia pode trazer em relação à avaliação prognóstica, né, desses pacientes com definição de grau de diferenciação histológica, a detecção de invasão microvascular, que às vezes não é possível nos fragmentos de biópsia, mas às vezes a gente consegue documentar, e a confecção de perfis moleculares e genéticos de biomarcadores que possam direcionar aí os nossos estudos de novas terapias para esse tumor, né? Ele ressalta que hoje a gente já tem, como o Diogo já mostrou, né, a gente já tem os padrões morfológicos definindo subtipos de hepatocarcinoma, né, que a gente poderia ter essa definição aí no diagnóstico inicial, caso o paciente realizasse a biópsia, e nesses materiais a gente poderia ter a pesquisa de perfil genético, né, com sequenciamento de DNA e RNA, fazendo aí a distinção dos dois grandes grupos de genéticos, né, que o Diogo já comentou, que é o grupo do HCC altamente proliferativo, né, relacionado principalmente à mutação do P53, com tumores de célula progenitora e macrotrabeculares, e os hepatocarcinomas pouco proliferativos, que estariam relacionados mais à mutação de beta-catenina e mutações relacionadas à doença metabólica, que seriam
observadas no HCC esteatótico. E ele traz, né, então, nesse consenso mesmo brasileiro, a gente tem essa reflexão, né, de que o diagnóstico preciso do hepatocarcinoma e do seu comportamento biológico poderá ser fundamental para a decisão terapêutica e prognóstica, né, isso está ainda no futuro, né, esse emprego da biópsia, desses conhecimentos que a biópsia pode nos trazer, pode garantir uma melhor seleção dos pacientes para transplante, e a escolha de modalidades terapêuticas de forma personalizada, né, entrando aí no cenário de medicina de precisão, de oncologia de precisão, como a gente tem já para outros diversos tipos de tumores malignos, né. A gente tem, eu trouxe esse artigo, eu acho que é o que mais se assemelha ao desafio da nossa discussão na aula de hoje, um artigo de 2020, mostrando, né, o papel aí dos biomarcadores e da biópsia no carcinoma hepatocelular. E ele reforça muito, né, que a gente tem que lembrar que o LIRAD5 tem 95% de HCC nele, né, então a gente tem 5% de resultado falso positivo, né, em LIRAD5 pela avaliação da ressonância, então ele destaca que é um percentual pequeno, mas não é desprezível, então a biópsia ajudaria a gente a esclarecer quais tumores são esses, que não são HCC. Ele reforça uma grande limitação, algo que a gente estava comentando antes de começar o webinar, né, que essa rotina que a gente tem atualmente de tratar o HCC sem biopsiar trouxe uma limitação no conhecimento do perfil molecular do hepatocarcinoma, né, a gente tá atrasado em relação ao conhecimento do hepatocarcinoma em vista de outros tumores, e isso tem impactado negativamente no desenvolvimento de terapias-alvo, né? Então, ele defende muito o sequenciamento genético para avaliação dessas mutações que são observadas no HCC, né? Ele reforça, como o Diogo mostrou, que a gente tem mutações que são mais frequentes em certas doenças hepáticas de base, né? Então, a doença hepática que causou a cirrose, que causou o hepatocarcinoma, geralmente ela se acompanha de mutações genéticas específicas, esses perfis genéticos podem trazer aí a identificação, então, desses subgrupos prognósticos, que a gente já tem começado a observar, né, em termos de histologia pouco diferenciada, quais são associados a alfa-fetoproteína elevada e pior prognóstico, e outro subgrupo que teriam a histologia mais bem diferenciada e um melhor prognóstico. Mas a aplicação disso ainda na definição de resposta terapêutica, né, o que isso vai impactar na resposta entre um medicamento e outro ainda está pouco estabelecido, né? Então, ele coloca que a caracterização molecular ela pode ajudar a guiar, né, a definição de terapia, principalmente com o desenvolvimento de novas terapias sistêmicas para o hepatocarcinoma, e os autores estimaram, né, que mais de 20% dos hepatocarcinomas ainda em fase precoce já exibem mutações que poderiam ser potenciais alvos de terapias com medicações já aprovadas pelo FDA. Né? Então, ele reforça muito, né, esse apelo de que a gente tem que começar a pensar em relação a estudar melhor a biologia do hepatocarcinoma, a realizar mais biópsia, principalmente num contexto de pesquisa, né? Ele reforça que o padrão molecular e mutacional dos hepatocarcinomas tem um potencial grande para definir e ajudar nas estratégias terapêuticas, mas que isso ainda não é uma realidade para o cenário de curto prazo nosso, né? E que a biópsia ela deveria ser colocada aí com maior protagonismo no ambiente de pesquisa, para a gente ter maior conhecimento da genética tumoral. Bom, para terminar, então, né, se a gente faz ou não biópsia, a gente avalia os prós e contras, né, então, a favor de realizar a biópsia, né, eu coloquei aqui que a gente teria a confirmação histológica daquele tumor, a gente teria o conhecimento do seu grau de diferenciação, a definição do seu subtipo morfológico e do seu perfil molecular, e teria a possibilidade de fazer estudos de mutações genéticas. Contra a realização rotineira da biópsia, né, a gente tem
o papel aí dos exames de imagem, né, com alta acurácia, permitindo o diagnóstico não invasivo, então a biópsia não seria necessária basicamente para realizar diagnóstico. A biópsia ela tem alguns riscos em potencial que devem ser considerados. O Weber comentou sobre a heterogeneidade tumoral, né? Então a gente pode ter um erro de amostragem na biópsia, a gente pode obter no fragmento um componente menos diferenciado ou mais diferenciado, menos agressivo ou mais agressivo, ou até um componente benigno dentro de uma lesão maligna, trazendo aí uma taxa de falso negativo nas biópsias de até 30%. Então a gente tem que considerar essa limitação da biópsia percutânea, que é uma biópsia por amostragem. E acho que o principal aqui, né, em relação ao tema de aplicação da biópsia para avaliação da biologia, é que atualmente a gente tem uma aplicabilidade limitada, né, do conhecimento do perfil molecular e genético daquele tumor na decisão terapêutica, com as opções que a gente tem atualmente disponíveis no arsenal de tratamento do hepatocarcinoma. Então, eu gostaria ainda de lembrar, né, que nesse cenário de avaliação de perfil molecular e de mutações genéticas, a gente tem um campo aí muito promissor com as biópsias líquidas, né, que talvez até substituam a necessidade da biópsia percutânea nesse objetivo específico de analisar o perfil genético e molecular dos HCCs, porque seria um cenário em que a gente teria essa possibilidade com uma avaliação não invasiva e que poderia ser, inclusive, feita de forma recorrente durante o tratamento do paciente. Era isso, muito obrigada. Eu também fico aí à disposição para nossa discussão. Maria Fernanda, parabéns, viu? Brilhante apresentação. Muito Obrigada, bom, muito Luiz. bom mesmo. Agora eu vou convidar a doutora Maria Inês Braghiroli. Falei certo o seu sobrenome, Maria Inês? Se eu não falei, desculpa, viu? Doutora Maria Inês... Não, impressionantemente certo. Ela fez um treinamento, um fellow em oncologia gastrointestinal no Memorial, em Nova York. A doutora Maria Inês é médica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, da Rede DOR. A doutora Maria Inês também é secretária-geral da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Esse aqui é um ambiente para a gente bater um papo e discutir sobre o que a gente ouviu agora, né? E eu gostaria de convidar a doutora para fazer algumas considerações, viu, Inês? Fica à vontade. Depois a gente podia pincelar aqui alguns aspectos das perguntas também que foram colocadas. Eu acho que a boa parte delas já foram respondidas aqui, mas, enfim, fiquem à vontade. Obrigada, Luiz. Eu agradeço em meu nome e agradeço em nome da SBOC também a você e a Sobrícia. É um tema que pessoalmente me interessa muito e, claro, todos os oncologistas especialistas em trato gastrointestinal no geral. E eu acho que a gente tem que valorizar as perguntas mesmo, a gente tem uma audiência grande, né? Eu vi algumas perguntas, mas vou pontuar só algumas questões. Antes disso, eu queria parabenizar os três, né? O Diogo, a Maria Fernanda e o Weber, excelentes apresentações, acho que foi de um nível altíssimo e gostaria realmente de parabenizá-los por isso. Eu faria um adendo aqui, até o que o Diogo falou, que a maior parte dos pacientes não chega na terceira linha, mas uma boa parte dos pacientes no SUS, e como você disse, eu trabalho, né, no SUS e na rede privada, como alguns de vocês, imagino que muitos dos nossos, né, colegas que estão assistindo, alguns pacientes não chegam nem na primeira linha, né? Então, de fato, é muito complicado a gente pensar em sequenciamento se uma boa parte da nossa população não consegue ser tratada nem de início, né? E isso falando de doença avançada, né? Imagine que para doença localizada seja, às vezes, até mais complicado ainda, né? Se não for possível que ele tenha acesso a um centro com expertise para transplante, para cirurgia ou para técnicas de radiologia intervencionista. Mas eu pegaria o gancho do que o Diogo falou no final da aula, né, comparando com o câncer de pulmão, que hoje a gente praticamente mudou completamente a nossa abordagem terapêutica, mudamos completamente o prognóstico dos pacientes baseado na análise molecular, e ao que a Maria Fernanda falou no final, para mim a balança é ao contrário, eu acho que a gente tem muito mais pontos favoráveis, né,
do que desfavoráveis na biópsia. Eu acho que a taxa de complicação de vocês, né, é muito baixa, né, na biópsia percutânea. Eu sei que, óbvio, que nunca vai ser zero, mas, no geral, eu vejo taxa de complicação muito baixa, tanto no serviço privado quanto no serviço público. Acho que a taxa de valor preditivo, né, de falsos negativos é muito menor do que 30%. A gente tem serviços de patologias bons e vocês têm uma técnica excelente em guiagem por imagem, então eu acho que foi superestimado esse valor de 30%. Por favor, me corrijam se vocês acham, né, que é isso mesmo, mas eu realmente não acredito que a gente esteja um valor de 30%, e acho que a parte molecular é o que vai terminar guiando os nossos tratamentos futuramente. Hoje a gente realmente não tem, né, um guia em termos de avaliação molecular, como a gente tem, por exemplo, para o câncer coloretal ou para os tumores de estômago, né, para o HCC, mas provavelmente muito, né, por esse atraso em ter essa análise molecular. E hoje, né, com os estudos clínicos, a gente foi forçado a fazer biópsias. Eu, né, como oncologista e como pesquisadora no ICESP, a gente foi forçada a fazer biópsias desses pacientes antes de tratamento sistêmico, e não é infrequente a gente se surpreender com hepatocolangio ou até com colangiocarcinoma, mesmo com imagens, né, típicas e características de HCC. Então, nesse sentido, acho que a gente tem mais pontos positivos do que negativos. O uso da avaliação molecular, inclusive para a escolha de tratamento hoje, né, além da questão do nosso, né, conhecimento aí crescente nessa área, ainda é limitada pela disponibilidade, porque uma coisa é a parte histológica, né, e foi muito bem pontuado em todas as aulas, a histologia, as diferenças histológicas, mas quando a gente vai falar da parte molecular, não é uma avaliação tão amplamente disponível, tem um custo alto ainda para ser, né, disponibilizada para todos os pacientes, seja via histológica, seja via biópsia líquida, né? Então, ainda assim, a gente teria dificuldade, por exemplo, no câncer gástrico a gente checa o HER2, né? Checa hoje a expressão do PDL1, isso é feito por imunistoquímica, é muito mais facilmente disponível do que, né, uma avaliação de mutações, né, por técnica de PCR, de biologia molecular. Então, isso já limita de toda forma, né? Foi perguntado no chat sobre biópsia líquida. É disponível a biópsia líquida no nosso meio, dá para fazer não para diagnóstico, mas para avaliação de mutações, mas isso tem um custo muito alto, né? Provavelmente a gente vai evoluir para o diagnóstico, né, através da biópsia líquida, mas essa ainda não é uma realidade nem no nosso meio, né? Então, por enquanto, ainda a histologia é o caminho para diagnóstico, e aí a gente fica rendido mesmo pela heterogeneidade tumoral de fato, né? Por fim, eu ainda vi no slide da Maria Fernanda falando de 20% dos pacientes com doença localizados candidatos à terapia-alvo. Eu acho que a gente também está superestimando esse número, infelizmente, né? Infelizmente, mesmo as terapias aprovadas pelo FDA e diversas, né, tratamentos foram incorporados à área de oncologia nos últimos anos, acho que a gente ainda está superestimando esse número, principalmente para HCC, né? Eu acho que essas seriam as minhas considerações. Gostaria novamente de parabenizar todos os três, foram excelentes as aulas, e se você me permitir, Luiz, ou se quiser, eu acho que a gente podia mover para as perguntas, né, do chat. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que acredito que o BSL-C seja muito restritivo. Muitas vezes os pacientes se beneficiam da ressecção com aumento de sobrevida, significativamente mesmo com invasão vascular de ramos secundários via porta. A biologia tumoral é importante para a determinação, por exemplo, do downstage, por exemplo, por isso que muitas vezes se espera um determinado tempo para avaliação. Weber, você quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Que eu acho que vai mais para a sua área. Comento sim, Luiz. Eu concordo com o Fábio, que colocou essa pergunta aí, na verdade, com a colocação dele anterior a essa, de que a presença do hepatologista é fundamental nessa situação, porque nós três estamos aqui discutindo uma doença que está assestada sobre outra doença, e que o hepatologista é, com certeza, o profissional mais treinado para tratar essa situação de base e, muitas vezes, tratar aquele contexto onde o HCC surge
e dar esse apoio para que todas as outras especialidades possam desenvolver a sua ação. A Fernanda também comentou sobre o consenso, né, da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu acho que a gente já teve aí a criação de um grupo, então posso anunciar aqui que a SBCO, junto com a SBOC e a Sobrice e várias outras, eu acredito que todas as sociedades interessadas no tratamento do hepatocarcinoma estão preparando uma outra avaliação institucional e especialidade aí do HCC, porque não é só porque a gente tem opções de tratamento novas, mas porque, na verdade, a gente tem uma grande dificuldade em selecionar esses pacientes para as melhores terapias. No que diz respeito à pergunta, eu concordo, e foi por isso que eu coloquei na aula, o BCLC seleciona os melhores, né, para a cirurgia, e quando ele faz isso, ele restringe a indicação e priva muitos pacientes que se beneficiam da ressecção de receber esse tratamento. Isso, para a gente, é claro. Acho que alguns centros ocidentais seguem essa diretriz de ampliar a indicação cirúrgica. Isso está relacionado com a expertise desse time multidisciplinar. É preciso ampliar essa avaliação, é preciso ter muita segurança na avaliação radiológica e na avaliação do hepatologista e dos colegas do time multidisciplinar a respeito da possibilidade da gente oferecer ressecção para pacientes que fogem daqueles critérios restritivos do BCLC, mas também é preciso fazer um meia-culpa, que às vezes a gente erra e a gente seleciona pacientes que não deveriam ter recebido um tratamento loco-regional, cirurgia ou embolização ou alguma coisa nesse sentido, para essa modalidade de tratamento. Então, é disso que nós estamos falando aqui hoje, que é como nós todos, como equipe multidisciplinar, vamos poder selecionar melhor os nossos pacientes para obter o melhor resultado de todas essas opções de tratamento que a gente apresentou aqui. A gente tem opções percutâneas, endoarteriais, intraarteriais, tratamento sistêmico, a gente tem a cirurgia laparoscópica, por exemplo, que eu não cheguei a mencionar hoje, pode ser considerada a principal indicação para a ressecção do hepatocarcinoma por interferir menos na reserva funcional hepática e levar a menor morbidade pós-operatória. E a gente tem esse desafio posto na mesa. E talvez, numa oportunidade como consenso ou como estudos colaborativos, a gente pudesse se mover nesse sentido. Sim, o BCLC é restritivo e a gente pode ir além dele. Excelente, Heber. Muito obrigado aí pela consideração. Eu até respondi o Fábio aqui no chat, que ele mandou a pergunta para os palestrantes. A gente havia feito um convite para um colega hepatologista para contribuir aqui conosco também, mas infelizmente muito próximo do evento ele declinou o convite e assim ficou meio difícil de conseguir compor com algum outro colega, mas assim a Sociedade Brasileira de Hepatologia é uma grande parceira da Sobrice. A gente já fez diversos trabalhos em conjuntos, tá? Então assim eles estão junto com a gente com certeza. E também gostaria de agradecer a Inês, viu, Inês? Eu não mencionei, mas eles deram uma força também muito grande para a gente aí durante o processo aí de submissão no hall da ANS. Muito obrigado aí pela valorosa contribuição, tá? Vamos lá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Antes de ir para a Claro. próxima pergunta, fazer uma pergunta para a Maria Fernanda? Claro. Fernanda, eu fiquei curiosa com o estudo que você mostrou da biópsia como valor preditivo negativo, né, de pior sobrevida para esses pacientes. Será que era porque esses pacientes já não tinham uma imagem típica de início ou porque eles tiveram uma disseminação local? Você tem esses dados? Eu fiquei curiosa porque acho que hoje a forma com que vocês biopsiam os pacientes né, tida como segura, né, nesse sentido. Sim. Inês, esse estudo foi até o Weber que me mandou. Tem um viés aí de cirurgião na escolha dele. É um estudo antigo já, né, 2007, então a gente já avançou muito em termos de diagnóstico por imagem, né, nossas técnicas de imagem são outras do que a gente tinha disponível em 2007,
E as nossas técnicas de biópsia também já melhoraram muito, né? A gente instituiu a rotina de se fazer biópsia com o sistema coaxial, que protege muito em relação à disseminação de células no trajeto da agulha, técnicas de embolização de trajeto de biópsia para evitar complicações hemorrágicas, a rotina de se fazer paracentese nos pacientes que têm ascite antes de se fazer a biópsia, porque a gente sabe que a ascite aumenta a incidência de complicação hemorrágica. Então, eu acho que de lá para cá, muito já se mudou em relação ao perfil de segurança do nosso procedimento, sim, eu concordo com você. Mas esse estudo, ele traz bastante detalhe do que eles fizeram, né? Então, era uma casuística só de HCCs grandes, então eram lesões acima de 5 centímetros, eram mais de 100 casos, e em torno de 1/3 deles, os pacientes tinham feito biópsia percutânea pré-operatória, tá? Então, os pacientes tinham chegado para o centro de referência para tratar, já com a biópsia realizada, que não era a rotina já do serviço deles, né? Então, eles já eram contra realizar a biópsia pré-operatória. Mas eles tinham essa casuística de quase 1/3 dos pacientes terem tido, eram todos HCCs grandes, 1/3 com biópsia pré-operatória. E na análise univariada, eles acharam esse impacto negativo dos pacientes com né, que tinham biópsia, mostrando ali um P significativo para desfecho negativo e piora da sobrevida livre de doença desses pacientes. O que mais aconteceu nesses pacientes foi carcinomatose e surgimento de novos nódulos hepáticos no lobo do trajeto da biópsia. Tá? Então, ele relata, ele apresenta esses números, qual foi o percentual de recorrência, quais são os sítios de recorrência nesses pacientes, e é um dado que a gente tem que considerar, né? A gente sabe que existe a disseminação de trajeto, ela já é muito pouco valorizada por nós mesmos, né? Tem uma meta-análise recente de vários trabalhos que avaliaram isso, e a incidência hoje considerada de implante de trajeto de biópsia em HCC é de 2,7%, tá? Então, é uma meta-análise com vários estudos, foi publicada em 2019, com essa incidência de 2,7%. Então, eu acho que a gente realmente não deve considerar isso para limitar a aplicação da biópsia. A biópsia ela é considerada segura, ela traz vários benefícios. O que se questiona, né, e o que eu trouxe dos estudos, eu acho que nem é muito minha opinião, porque eu acho que a aplicação clínica dessa informação vai muito mais do oncologista, de saber o que ele tem disponível e o que essa informação vai trazer para ele de opção de conduta, né? Mas na literatura a gente tem esse questionamento, né? Assim, se eu vou começar a fazer biópsia para todo mundo, essa informação do perfil molecular vai ter um impacto direto na seleção da terapia hoje, né, com as terapias que a gente tem disponíveis? Eu acho que isso que a gente tem que questionar. A gente já está nesse momento da oncologia, no cenário de HCC, como a gente já chegou com outros tumores, né, para um resultado de biópsia impactar na escolha do medicamento que vocês vão aplicar? Eu acho que se a gente não der esse primeiro passo, a gente não chega lá, né? Talvez o Diogo possa ter uma opinião diferente da minha, mas acho que a gente não der o passo de, Sim, claro, globalmente ter, né, a prática da biópsia, da análise, a gente não vai chegar no passo de usar isso para, né, para selecionar tratamento. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi o Weber ou foi o Diogo. acho que foi o Diogo, não sei. Mas deixa eu falar primeiro, Diogo, porque eu só vou comentar essa situação do artigo, depois eu passo para você rapidinho. É só para explicar que eu provoquei a Fernanda com esse artigo, porque eu encontrei um artigo que dizia que quem é biopsiado vai pior. Eu totalmente discordo com isso. Eu concordo com a opinião da Fernanda. A gente evoluiu nesse sentido e não está na biópsia, em definitivo, na segurança técnica, na qualidade, na expertise da realização da biópsia, um aumento de risco para complicação ou para disseminação tumoral. Eu concordo que isso é muito mais um viés da seleção do paciente que foi biopsiado e provavelmente um comportamento biológico mais agressivo do que, na verdade,
pela realização da biópsia em si. E eu também concordo muito com a Fernanda no sentido de que, ok, eu estou disposto a mandar todos os pacientes candidatos à ressecção, especialmente aqueles onde eu estou forçando os limites clássicos da ressecção, para realizar uma biópsia, se você e o Diogo me disserem o que nós vamos fazer com essa biópsia. Então, assim que a gente tiver a resposta de, ok, nós temos que fazer, vamos biopsiar, vamos correr o risco, a gente está todo mundo junto nesse mesmo barco. Eu vou só me corrigir aqui, eu não acho que tem que... O paciente vai para a cirurgia, ele já vai ter histologia, né? Então, esse paciente, acho que é mais tranquilo. Eu falo, o paciente que a gente vai fazer tratamento sistêmico, principalmente. E esse artigo, obviamente, impactaria, né? Porque você não quer que o paciente vá pior em nenhum momento, mesmo ele tendo uma doença avançada. Então, por isso que eu levantei a questão do artigo, até para a gente não passar uma visão diferente da nossa, né? Perfeito. Diogo. Só para completar essa discussão, então, realmente, hoje, nenhuma coisa que a gente acha na biópsia vai mudar a nossa conduta quanto ao tratamento sistêmico, com exceção daqueles casos que a Inês falou, que se descobre que não é HCC. Que se descobre que é algum outro, que é um NET prevascular, que é um colangiocarcinoma, que é outra coisa, tá? Qual é um problema que a gente tem? A gente ainda não tem um consenso quanto à classificação molecular adequada do HCC. Eu mostrei para vocês na minha aula que você tem vários autores, cada um com a sua classificação. Alguns dividem em 2 grupos, alguns dividem em 5, em 6 grupos. Tem, claro, um overlap e não tem um consenso, tá? Parece, sim, que as duas grandes diferenciações são a beta-catenina, né? Que é aquele CDNN1 que eu falei para vocês, e o P53. Esses parecem ser 2 grandes grupos diferentes, e deve ter subgrupos embaixo desses que reclassificam os pacientes. O problema é que esses 2 não são alvos targetable, não são alvos tratáveis com drogas-alvo hoje em dia, né? Então, eu acho improvável que a gente use um teste desses para definir uma droga-alvo específica, porque as mutações comuns não são targetable, tá? Mas o que vocês falaram, todos os protocolos de pesquisa hoje em dia mandam você biopsiar, e todos vão tentar achar subgrupos que respondem bem ou respondem mal, né? Então, a gente está tendo agora os dados crus dos trabalhos, que é a população como um todo. A gente deve ter, ao longo dos próximos 2 anos, subgrupos moleculares. E pode ser, sim, que a gente descubra que a imunoterapia é bom para tal subgrupo, que a antigênica é bom para tal subgrupo. Então, acho que isso é para o futuro ainda. Diogo, só fazendo um paralelo aqui com o câncer coloretal, né? A doença mais frequente aqui do trato gastrointestinal. Até pouco tempo a gente não tinha uma classificação molecular, né? Homogeneizada, né? Eram subgrupos diferentes que faziam suas classificações baseadas nas suas né, casuísticas. Então, leva um tempo para que isso aconteça e precisa de dados em grande quantidade para que isso aconteça também, né? Então, acho que o caminho é esse, porque a gente está pensando lá na frente, né? A gente não está pensando no paciente que a gente está tratando hoje, mas estamos pensando né, no futuro, né, que é o que a gente espera que seja assim, né? Eu acho, Inês, que no cenário de pesquisa é totalmente válido, né, a gente instituir a rotina da biópsia. Eu acho muito difícil, no cenário que a gente está atualmente, de conhecimento e de disponibilidade de terapias, né, que não se afetam em relação ao resultado que a biópsia pode trazer, para a gente instituir isso numa rotina clínica, né? Então, na nossa rotina diária, com os guidelines que a gente tem, com as recomendações que a gente tem, fazendo essa apologia ao diagnóstico não invasivo do hepatocarcinoma, que é um tumor que, por sua característica tecidual, a gente consegue ter uma confiança muito grande no aspecto de imagem, é muito difícil a gente extrapolar isso para a rotina hoje em dia, né? Eu acho que no cenário de pesquisa, totalmente válido, eu super concordo com a necessidade de se avaliar melhor esses parâmetros, esses perfis moleculares e genéticos. Perfeito, Maria Fernanda. Obrigado, viu? E aí, pessoal? O assunto foi bem legal, a discussão foi bem boa, né? Tem algumas perguntas aqui que foram respondidas, né? Não consegui chegar no final ainda, não.
Tem um caso aqui, o colega, o Leandro colocou um caso aqui, paciente de 64 anos, mulher, hepatite C, cirrose com pequenas alterações de alfa-feto, bilirrubina, há 10 anos, em acompanhamento em outro serviço, onde foi submetida a ablação por radiofrequência de 2 nódulos em 2017. Segundo em acompanhamento clínico, dezembro de 2020, ressonância com 3 nódulos, sendo um Lirades 3, sem aumento de tamanho em 4 meses, e outro Lirades 4 com aumento de 1,8 para 2,2. Veio hoje me procurar, veio repetir nova ressonância, pense em ablação por radiofrequência no Lirades 4 e devo fazer biópsia nos nódulos Lirades 3? E aí, Maria Fernanda? Os nódulos Lirades 3, a princípio, a gente não investiga, né? A recomendação deles é segmento precoce. Né? Então, a gente provavelmente são nódulos menores do que 1 centímetro ou menores do que 2, que não tem nenhum ou outro achado que favoreça o diagnóstico de hepatocarcinoma, mas que num cenário de alto risco, de alta probabilidade para teste, pode ser realmente um hepatocarcinoma que está surgindo. O que a gente defende, na verdade, que o Lirades principalmente defende em relação ao segmento do Lirades 3, é que a gente sabe que um percentual desses nódulos é hepatocarcinoma, mas tipicamente são lesões pequenas e que se eu aguardar 4 meses, 6 meses para repetir uma imagem e documentar o crescimento desse nódulo ou a mudança de padrão de vascularização dele, de modo que ele atinja o critério de um Lirades 4, Lirades 5, não vai ter um impacto em termos de terapia para esse paciente nesse intervalo curto de observação. Então, a recomendação do Lirades 3 é mesmo de acompanhamento precoce, né? O que ele teria indicação, na verdade, de investigar e documentar antes de tratar é o Lirades 4, né? Porque, a princípio, a gente não está autorizado a tratar o Lirades 4 sem a confirmação. Não sei se o Weber quer comentar. Não, a minha dúvida é só se você biopsia e faz ablação no mesmo procedimento. Pode ser uma prática, é possível, né? A gente pode fazer, a gente não tem costume, né, de biopsiar os HCCs, né? A gente faz a terapia ablativa sem biópsia, o que é diferente, por exemplo, dos tumores renais, né? Que a gente tem a rotina, né, a indicação de se biopsiar e, em seguida, fazer a ablação, porque a gente tem diferentes tipos de tumores com diferentes propostas terapêuticas e de segmento no caso das neoplasias renais, né? Então, a gente tem um impacto direto em termos de segmento e controle do paciente após uma terapia de rim, que a biópsia ela é importante para definir isso, em relação ao HCC, que teoricamente a gente não tem, né? Então, não existe a rotina hoje de se biopsiar antes da ablação. A gente segue essa rotina, né? Um Lirades 5, você vai para a terapia local, direto, sem confirmação histológica, né? O nosso guideline atual é esse. Muito obrigado, Maria Fernanda, obrigado. Luiz, Pessoal, tem uma outra pergunta acima, até acerca Tá. de sintomas, né, de segmento dos pacientes. Eu não vi. Pode ler, Marinês. Você fica à vontade. Eu não localizei a pergunta. Aqui, ó. Quais os sintomas iniciais para se ter um diagnóstico precoce? Qual a faixa de idade dos pacientes atingidos? E se seriam mais homens ou mulheres? É da Sindel Barbosa. Idealmente, acho que não ter sintomas, né? Porque o ideal é que a gente faça o diagnóstico numa fase muito precoce, imagino, né? O paciente cirrótico já tem uma recomendação aí de, se a gente, né, tivesse o nosso colega hepatologista aqui, poderia até dizer melhor, mas a ideia é que os pacientes cirróticos façam um rastreamento regular, né, para HCC, de forma que a gente faça diagnóstico antes deles terem alguns sintomas, mas numa doença já avançada, geralmente o paciente tem diagnóstico, né, baseado na localização. Então, ou é dor no abdômen, né, no hipocôndrio direito, ou é dor no local de uma metástase, né? Geralmente, não sei se era essa a pergunta mesmo, se era esse intuito. Acaba que o grande rastreio desses pacientes acaba caindo dentro dos pacientes que têm hepatite, né? E aí esses pacientes que têm hepatite acabam sendo feita todas as políticas públicas, né? Até o sistema público de saúde são direcionadas em cima desses pacientes que têm inicialmente
um fator de risco a mais aí para o paciente para desenvolver o carcinoma hepático celular. Né? Eu também não sei se é isso aí que ela queria Luiz, eu tenho uma pergunta que eu também vi aqui no chat, se me permite, e eu queria perguntar isso para o Diogo também. À vontade. Que é uma pergunta da Amanda, que ela coloca uma pergunta do Dr. Diogo Bugano: na iminência de chegada de diferentes combos de imunoterapia e outros agentes em primeira linha na doença avançada, na sua opinião, qual o principal fator ou fatores que vão guiar a seleção de uma ou outra terapia? Doenças de base, características moleculares, serão importantes nessa escolha? Eu queria emendar, Diogo, né, na pergunta dela, a perspectiva que você tem para a terapia neoadjuvante e adjuvante. Eu tenho acompanhado aí alguns dos estudos que estão recrutando, enfim, nesses dois cenários, e fiquei um pouco preocupado com a ausência justamente dessas características de seleção em alguns desses estudos. Então, queria ouvir da sua perspectiva, se a gente vai usar essa informação via biópsia, nos casos de tratamento de doença metastática, ou via anátomo patológico para definição de adjuvância, por exemplo. Perfeito. Bom, primeira parte da pergunta, então, como a gente seleciona tratamento de primeira linha? Lembra que eu falei que a gente muito provavelmente vai ter só uma linha de tratamento, né, nos seus pacientes. Então, a gente vai sempre, a tendência nossa é escolher aquele tratamento que é mais ativo, desde que não seja tóxico para o paciente, tá? Hoje em dia, no país, o que a gente tem aprovado de mais ativo é a combinação de atezolizumab com bevacizumab, tá? Eu honestamente acho que as outras alternativas, que são os TKIs, só devem ser usados se o paciente não tiver acesso ou se tiver uma contraindicação. E a principal contraindicação é sangramento e ou trombose recente, exigindo anticoagulação. Tá? Para todos os outros pacientes ainda, a gente vai favorecer a combinação. Quanto a outras combinações na primeira linha, então a gente tinha estudos de imunoterapia com TKI vindo na primeira linha, e o principal era do pembrolizumab com lenvatinib, que o FDA suspendeu. O FDA suspendeu esse estudo porque ele, nos dados preliminares, não parecia que a combinação ia melhor do que o atezolizumab com bevacizumab. O FDA falou, bom, parece ser mais do mesmo, então vocês, antes de seguir com o estudo, me provem que tem algo de diferente. O estudo está on hold até agora. Tá? Quanto à neoadjuvância e adjuvância, realmente é tentador. Não é? Porque a gente passa a ter, nessa combinação que eu falei para vocês, taxas de resposta de 30%, 40%. E antes a gente tinha 0% de resposta com tratamento sistêmico. Então fica tentador fazer neoadjuvância. A maioria dos estudos ainda é de adjuvância, né, Elber? Acho que de neoadjuvância não lembro se tem algum. A maioria é de adjuvância pós-hepaté, adjuvância pós-TACE, adjuvância pós-ablação. Eles não estão estratificando por perfil molecular, até porque demora a fazer o perfil molecular, o teste, etc. Mas eles estão biopsiando todo mundo antes. Então, aí no estudo de adjuvância, na verdade, você tem um material antes, né? Antes de entrar no estudo. Então, a gente vai entrar naquela categoria que eu te falei de... o estudo vai ser publicado como um todo, características clínicas, ver quem vai bem, quem vai mal, e numa publicação posterior, essa análise de subgrupos. Acho que vai acontecer. E o comentário que sempre aparece aqui é... Bom, se eu usar uma combinação de imuno mais antiangiogênico para uma conversão para transplante, já que tem resposta boa, né? Isso é uma coisa tentadora, mas tem um problema logístico aí, né? Imagina você fez uma dose de imunoterapia com antiangiogênico, o paciente é listado para transplante e no dia seguinte dessa dose ele é chamado para transplante. Ele vai ser transplantado em vigência de imunoterapia antiangiogênico no corpo e não vai dar muito certo. Então, a logística teria que ser algo do tipo, uma vez que é listado, ele tem que parar o tratamento e talvez fazer outra ponte. Fazer uma quimioembolização, fazer uma ablação, alguma coisa, para poder esperar com segurança. Vai ser interessante como a gente vai achar organizar tudo isso. Posso comentar rapidinho, Diogo? Eu acho que, de fato, hoje a gente realmente consegue pensar em neoadjuvância, né? Porque até então a gente tinha tratamentos com taxas de resposta virtualmente zero.
Mas eu vejo diferente. Então, para o transplante, talvez não seja o melhor cenário, mas pensando no paciente que tem uma doença avançada, e eu, coincidentemente, acabei de ver um senhor agora que tinha uma invasão vascular grande e que agora ele tem tido uma resposta tão boa a essa combinação que a invasão vascular está cedendo e a gente mal vê. Então, talvez seja o paciente agora que vira candidato a uma terapia local, não necessariamente cirúrgica, né? Não necessariamente o transplante, porque também a cirurgia não seria uma contraindicação absoluta desde que ele tenha um tempo, né, livre do antiangiogênico. Então, acho que a gente começa a pensar nesse cenário, mas talvez, né, num paciente não tão precoce quanto o transplante, mas que o paciente que responde passa a ser candidato eventualmente a tratamentos locais, né? O que é muito interessante, coisas que a gente via muito raramente, né? Até então. Com certeza. Talvez não uma neoadjuvância formal, mas com uma terapia de conversão para trazer o paciente para hepatia parcial, para uma ablação, alguma coisa. E complementando o que você falou do estudo de cirurgia, só as características, pelo menos os que a gente teve aberto, eles tentam selecionar os pacientes de mais alto risco. Então, o paciente que tinha invasão macrovascular, o paciente que tinha um tumor de maior tamanho, maior que 5 centímetros, esses eram os pacientes que eram operados, né? E, então, caracterizados como mais alto risco e que sim eram, então, randomizados para fazer um tratamento complementar à cirurgia ou não, ou o segmento que seria o habitual. Eu vejo muito comumente nessas discussões que também os oncologistas, os hepatologistas, entendem que o BCLC é muito restritivo para a indicação cirúrgica e há um papel, além disso, para a indicação cirúrgica, para a terapia loco-regional como ponte para a indicação cirúrgica ou para o transplante. Os transplantadores discutem muito isso a respeito de como ampliar a indicação. E aí põe no outro ponto a balança a escassez de órgãos, né? E acho que a gente está aí na iminência de descortinar uma nova forma de selecionar esses pacientes. Pacientes como esse que eu apresentei, com tudo que a gente entende que é ruim, com alfa-feto alta, invasão macrovascular na imagem prévia, tumor de 8 centímetros, a gente sabe que ele não é metastático porque a gente não conseguiu ver a doença metastática. E se a gente tiver uma ferramenta para selecionar, a gente vai indicar mais, na verdade, tratamento loco-regional com maior probabilidade de beneficiar esse paciente. É muito bom uma discussão como essa, a gente viu, foi excelente. Excelente, pessoal, excelente a discussão aqui e até de manhã, né? Em breve vocês devem receber um convite aí para a gente participar do Congresso da Sobrice, e aí nós vamos poder ter um pouquinho mais de aprofundamento nessa discussão. Vou levar um hepatologista, vou amarrar ele do meu lado, vou levar ele comigo. Sem dúvida. O time ele é muito mais complexo do que isso, né? Tem a radioterapia também que tem aparecido com técnicas de SBRT aí para tratamento do CHC, né? Tem um transplantador de fígado também que tem um papel importante aí no manejo desses pacientes. Enfim, é um time complexo, é uma doença complexa, não é uma doença simples, e é isso aí que a gente tem que fazer, discutir, para a gente tentar buscar algumas opções aí. Bom, eu gostaria de agradecer a todos. Alguém tem alguma colocação, quer falar alguma coisa? Maria Fernanda, Maria Inês, primeiras mulheres, né? Diogo, Weber. Bom, eu vou finalizar só minha resposta aí para o Leandro, que perguntou sobre o LIRADS-3. Ele deu as dimensões dos nódulos. Tem nódulos grandes, né? 3 centímetros e 2 centímetros. Minha dica primeiro é certificar de que isso é um LIRADS-3. Então, olha bastante com cuidado esse exame. Aplica os critérios auxiliares, não é só aquela tabela de critérios maiores. Então, verifica se nos critérios auxiliares o paciente tem algum critério que favoreça a benignidade, que como é um nódulo estável, pode fazer um downgrade para LIRADS-2, ou se ele tem algum critério auxiliar que favoreça a malignidade, que vai fazer um upgrade desse nódulo para o LIRADS-4. Então, todo mundo fica muito restrito à aplicação daquela tabela dos critérios maiores e esquece que tem os critérios auxiliares, que podem subir ou descer a classificação do LIRADS até o nível 4.
Então, nesse tamanho de nódulo aí, Leandro, certifique-se, minha dica é certifique-se de que realmente são Leigh-Hutz 3. E se são realmente Leigh-Hutz 3, a gente não tem indicação, a princípio, de investigar. Ele vai ficar realmente só no segmento precoce. Então, está respondido para o Leandro. Luiz, eu queria agradecer aí a você, representando toda a Sobrice, pelo gentil convite, eu adorei, é um tema que eu gosto muito, fígado, o Weber que me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo tema, e eu gostei muito do título, né, dessa instigação aí da biologia, eu acho que é o futuro da medicina, principalmente da oncologia, né, eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos para isso, né, eu acho que no futuro vai ser a nossa realidade realmente da conduta dos pacientes, tratar de forma personalizada, né, pela biologia do tumor daquele paciente, então eu acho que é muito oportuno, foi uma excelente escolha de tema, acho que vai ser um excelente assunto para a gente discutir no congresso, sim, e eu agradeço aí os colegas, aprendi muito com todos eles. Fernanda, a gente que agradece sua colaboração, viu? Excelente apresentação, excelentes colocações. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Inês, seu áudio está Seu áudio está desativado. desligado. Falei que ia fazer das suas palavras as minhas, agradecer também em meu nome, em nome da SBOC, a vocês todos, parabenizar mais uma vez e agradecer a todos que estavam com a gente até agora também e contribuíram com seus casos ou suas questões para a gente discutir. Excelente. Doutor Diogo? Poxa, claro, estou muito feliz de estar aqui com todos os amigos meus, todas as pessoas que a gente sempre aprende muito quando interage no dia a dia. Uma coisa que eu me toquei agora, na verdade, a gente que escolhe oncologia gastrointestinal, a gente escolhe porque ela era mais multiprofissional, mais interdisciplinar da oncologia. A gente sempre, todo caso, as comissões multidisciplinares envolve todas as especialidades, cirurgia, radiologia, intervencionista, patologia, etc. E o CHC era meio uma exceção, era meio um oncologista no final da linha, no outro canto, muitas vezes sem interação, e você tinha muitas vezes centros de excelência em CHC que tinham hepatologista, ou cirurgião de transplante, cirurgião de fígado, radiointervencionista, e não tinha oncologista, e mandava para o oncologista fora. Isso agora está claro que tem que mudar, né? O oncologista ele vai participar cada vez mais precocemente dessas interações, e a gente adora isso, tá? Então, contem conosco. Muito obrigado, Diogo. Parabéns Legal. também pela apresentação, viu? Excelente. Excelente mesmo. Weber, você também é de casa aí, meu amigo? Literalmente estamos juntos, né, Luiz? Nas batalhas, inclusive, para levar o tratamento pela radiologia intervencionista, todas as informações e opções de tratamento também a todos os pacientes. Você sabe disso, do apoio da SBCO sobre isso nesse sentido. Eu vou fazer um gancho no que o Diogo falou, que quem escolhia oncologia gastrointestinal gostava de tratar aquilo que, infelizmente, tinha resultados piores, né? Eu cansei de escutar que, de tudo que eu trato, pelo menos 5 de 7 ou 8 tumores são os campeões dos piores resultados, e acho que a gente está conseguindo mover algumas correntes nesse sentido, viu, Diogo? Eu espero que a gente chegue aí nessa revolução que o pulmão teve, que o melanoma teve, que melanoma para mim era a coisa mais difícil que tinha para tratar, e vi essa transformação acontecer, e outros tumores. Eu acho que é isso aí, esse tipo de evento, esse tipo de discussão, e a oportunidade que a gente vai ter no congresso de vocês e no nosso congresso também, Luiz, antecipando, que vai fazer com que a gente possa oferecer melhores resultados para um maior número de pessoas. Obrigado pelo convite. Weber, a gente que agradece, viu? Sua contribuição sempre muito valorosa, contribuição, parceria aí junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, de Oncologia Clínica, de Patologia também, da radioterapia, então todos que estão envolvidos nesse processo, a gente passa por um processo de inclusão, né, cara? E eu acho que é isso que a gente tem que motivar, né? Isso que é a energia que nos leva à frente, é tentar incluir, tentar disponibilizar tratamentos, disponibilizar benefícios para os nossos pacientes, né? O paciente com
com o CHC, um paciente sofrido, um paciente que já tem uma doença de base, e quanto a gente puder aliviar esse sofrimento, eu acho que é o nosso papel, né? Ficou mudo, Luiz. Você está mudo. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso. Agradecer também a participação do pessoal aí no chat, que Brilhante. motivou aí nossa discussão. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Obrigada. pessoal. Prazer. Obrigado de novo pela oportunidade. Obrigado a todos.